Meus amados irmãos, nesta tarde muito quente, eu me lembro de uma palavra que eu disse em 1962, quando Marlene e eu, jovens ainda, eu não posso deixar de mencionar a Ângela, pequena, e nós estávamos deixando Porto Alegre, terra do Minuano, e eu disse lá para uns amigos: pela graça de Deus, nunca mais na minha vida eu vou sentir frio. Não posso reclamar. Fomos ao Maranhão, 28 graus a temperatura média, lá em Carolina, na margem do Rio Tocantins. Eu estive olhando o meu termômetro lá em casa, está lá sempre perto dos 30, 28, 29, 30. E eu me lembrei daquele tempo lá. Eu me sinto melhor no calor, de modo que eu não posso reclamar. A única reclamação que eu talvez faça seja dessas benditas lâmpadas que estão aqui em cima, né? O pastor André sabe, né? É um calorão aqui, mas eu sei que Deus está abençoando. Eu recebi o convite do pastor Silvado para trazer uma palavra nesta tarde. E você que abriu o seu boletim e viu um título meio engraçado, não é? Advérbios no caminho do cristão. Deus me deu essa mensagem. E eu vou passar isto para cada um de vocês e para aqueles que também assistem pela internet. Advérbios no caminho do cristão. 3 advérbios, sendo um deles um advérbio composto. O que é um advérbio? Voltemos à escola. Diz a gramática que advérbio é uma palavra invariável que se junta a um verbo, adjetivo ou a outro advérbio, modificando-lhes o significado. Correto? Beth, correto? Corretíssimo. Agora, o que é um cristão? 4 palavras que eu coloquei. Cristão é aquele que nasceu de novo através de um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Aquele que se defrontou com Cristo, morrendo na cruz pelos seus pecados, Cristo que foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou, e essa pessoa se coloca diante de Jesus dizendo: ó Jesus, eu reconheci que preciso de Ti. E essa pessoa aceita Jesus como seu pessoal salvador e passa a ser uma pessoa nascida de novo. Essa pessoa, o cristão também é uma pessoa que foi adotada na família espiritual de Deus. O evangelista João diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu a autoridade de se transformarem em filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É uma pessoa cuja vida é conduzida pelo Espírito Santo. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É o que a palavra de Deus afirma. E é uma pessoa que vive focada em Jesus Cristo. E nós temos um exemplo na pessoa de Saulo de Tarso. Quando ele estava caminhando na direção de Damasco para perseguir os cristãos, ele tem um encontro pessoal com Cristo. E ele faz a seguinte pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Ele recebeu a instrução para entrar em Damasco e lá receberia as orientações. E ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi adotado na família de Deus. Ele passou a viver uma vida totalmente focada em Cristo. Ele pôde dizer depois, numa mensagem à igreja em Filipos, ele disse: para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Então veja só,
Cristão é aquele que nasceu de novo, cristão é aquele que foi adotado na família de Deus, cristão é aquele que é conduzido pelo Espírito Santo, cristão é aquele que vive com o seu viver focado em Cristo. Eu pergunto a você, que está nesse auditório, você já nasceu de novo? Você já foi adotado na família de Deus? Você está sendo conduzido pelo Espírito Santo? Você tem uma vida centralizada em Cristo? E esta mesma pergunta eu faço a você que está nos vendo através da internet. Faça uma análise, faça uma avaliação na sua vida, para saber se lá no fundo, lá na essência da sua vida, você de fato é um cristão. Vamos então agora aos nossos advérbios. Primeiro advérbio, um advérbio de tempo composto com advérbio de negação. Esse advérbio é formado por duas palavras, ainda não. No lugar dessa palavra, ainda não, fala de expectativas, de algo que vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Ainda não. Foi o que ocorreu com o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, quando ele sai de Antioquia, da Síria. Ele vai para a Ásia Menor, hoje a Turquia, e passa pela cidade de Listra. Ele sai com um jovem chamado Silas, ele junta ao seu grupo Timóteo e vão prosseguindo a viagem. E quando eles chegam a uma região chamada Bitínia, diz o texto que eles foram impedidos de entrar pela ação do Espírito Santo. E depois eles tentaram entrar numa região chamada Ásia, mas também houve um impedimento e eles não puderam avançar, e nós não sabemos exatamente quais foram esses impedimentos que motivaram a não ter a possibilidade de pregar às pessoas naquela região. Hoje nós sabemos que não tinha chegado o ainda não tinha chegado o momento oportuno. Isto vai acontecer quando Paulo vai estar na terceira viagem missionária. Ele vai passar 2 anos na capital da Ásia, Éfeso, e diz o texto que naqueles 2 anos toda a população da Ásia ouviu a pregação do Evangelho. Este ainda não fala de expectativas, de algo que ainda não aconteceu, e nós podemos imaginar a perplexidade do apóstolo Paulo quando ele estava ali na cidade de Troade. Ele chega a Troade com Silas, com Timóteo, e permanecem ali. Esta também é a experiência do cristão. Esta é a minha experiência, esta é a sua experiência. Este advérbio composto ainda não aparece da seguinte forma: quando a pessoa trabalha e começa a sentir um desconforto naquilo que vem fazendo, você sente prazer numa atividade, você se sente feliz numa atividade, mas de repente você começa a sentir assim um mal-estar e não sabe qual é a explicação do seu mal-estar, é que você está no chamado ainda não. Acontece também quando surgem alternativas e você não sabe qual o caminho escolher. São 2 ou 3 alternativas e você não sabe qual dessas alternativas você vai escolher. Então é porque você ainda está no ainda não. Você está se preparando para a faculdade, está no cursinho e pergunta a você: o que você vai fazer? Digo: ainda não sei. Não sei se vou para as humanas, não sei se vou para as exatas, não sei se vou N possibilidades, eu não sei. Você está ainda não. Você olha para 2 meninas e você fica na dúvida se é a Maria ou se é a Rosa. Os olhos da Rosa são mais bonitos do que da Maria, mas a Maria é tão sedutora e você fica na dúvida qual das duas você ainda está no ainda não. E posso inverter também: se você é uma moça e olha para 2 rapazes, quem sabe são 3 rapazes até, né? Um mais bonito do que o outro, né? Um cheio, um tipo assim, tem um tanquinho assim, né? Um bonitão, né?
Tem um outro que que fala bonito. O terceiro tem uma lábia fantástica. Você diz, mas eu não sei qual deles, não sei. Eu ainda não. Acontece também quando você está numa situação em que você espera uma oportunidade que seja desafiadora, que exija de você algo muito sério, e você diz assim, mas ainda não surgiu. Nunca me esqueço quando estava em Copacabana, pastor da primeira igreja batista de Copacabana. Eu estava dizendo, ó Deus, que apareça pelo menos alguma coisa. Eu já estava no 4º ano, eu disse, ó Deus, minha praia aqui já passou. Eu não sei, ó Deus, o que vai acontecer, Senhor Jesus. Não sabia que ia acontecer uma coisa bonita. Um helicóptero ia descer no pátio da igreja, brincadeira. Desceria lá no pátio da igreja e nos levaria para Portugal. E quando Marlene soube, mas vamos a Portugal, eu disse, vamos a Portugal, mas eu não pensei em ir a Portugal. Mas você falou que você desejava conhecer as falésias do Algarve. Aí surgiu o desafio, grande desafio. Este é um tempo de espera no Senhor, aguardando alguma orientação vinda de cima, da parte dele. Este é o tempo do ainda não. Quem sabe você esteja passando por este tempo do ainda não. Quem sabe você na internet esteja passando também por um ainda não. É o tempo em que você está procurando ouvir a voz de Deus. O segundo advérbio que eu estou colocando aqui é um advérbio de tempo também. Já. Esse advérbio fala de revelação. Primeiro advérbio, ainda não, fala de expectativas. O segundo advérbio já fala de revelação. É o momento do kairos de Deus. É uma palavra bonita essa, kairos. No grego nós temos duas palavras. Temos o cronos, relógio, e o kairos é o momento oportuno. É o tempo da oportunidade quando vários fatores se mostram favoráveis. Eu gosto muito desta palavra, oportunidade. Você sabe de onde é que vem a palavra oportunidade? Vem do latim. Vem de duas palavras, ob, portus, que significa ao porto. A oportunidade acontecia quando havia a combinação de duas coisas, um vento favorável e a maré alta. O vento favorável permitia que aquele barco fosse levado até o porto, e a maré alta permitia que aquele barco, no seu calado, chegasse até o porto. Então, a combinação de dois fatores. O advérbio já, ouça o que eu vou dizer aqui. O advérbio já fala de um momento único, decisivo, quando todas as dúvidas são dissipadas pela plena convicção da orientação de Deus na tomada de decisão. Naquele instante do já, você diz, não há mais dúvida. Deus já falou. Ele já disse, eu sei que é isto. Foi o que aconteceu com Paulo. Quando ele estava lá em Troade, aparece um moço da Macedônia numa visão à noite com a seguinte palavra: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o texto é muito interessante, quando diz assim que ele teve uma clara compreensão de que Deus estava chamando a ele e o seu grupo para partirem a Macedônia. Eu disse ao pastor Silvado, quando ele me convidou, que eu ia contar algo da minha experiência no ano passado. Como eu disse ao pastor Falcão, eu estava ministrei, celebrando a recuperação, gostando muito, mas o ano passado foi um ano em que começou a surgir uma inquietação interior. Durante 11 anos fui capelão da Faculdade Teológica Batista, ministrava aos alunos, aos funcionários, e eu me sentia tão bem, tão feliz, mas no ano passado, de repente, comecei a sentir algo aqui dentro, uma inquietação interior.
Fui convidado a falar aos alunos do ensino à distância, pediram que eu falasse sobre como administrar as perdas. Eu falei, e isto causou impacto aos alunos que lá estiveram. Pastor Silvado, quando eu soube disto, pediu que eu trouxesse a mensagem no dia 21 de julho do ano passado. E eu preguei aqui, você se lembra da mensagem? Luto, perdas e ganhos. Alegra-me dizer que já está em 1.700 acessos na internet, essa mensagem, porque o pastor Renato resolveu colocar no YouTube. Um certo dia, acho que foi em agosto mais ou menos, ou setembro, eu recebi um telefonema. Uma senhora dizendo, pastor Mitch, eu vi o vídeo da sua mensagem. O senhor tem o Ministério do Luto? Eu disse, não, por quê? Ela disse, é que há uma família em São José dos Pinhais que está precisando de uma assistência, o senhor não poderia dar essa assistência? Eu disse para aquela senhora, eu sou capelão da Faculdade Teológica, mas quem é a senhora? Ela disse, eu sou da primeira igreja evangélica quadrangular, e essa família precisa de alguém. Eu disse, olha, será que não encontraria alguém da sua igreja que pudesse ir lá e ministrar? Ela disse, eu vou tentar achar. Quando eu desliguei o telefone, alguma coisa aconteceu aqui dentro. E aquela voz que veio lá de cima, disse assim, por que não você? E por que não você? E aquilo foi crescendo. Por que não você? Por que não? Eu disse, mas eu sou capelão da Faculdade Teológica. Nunca me esqueço de uma tarde, quando eu embarquei no biarticulado, no terminal do Cabral, eu disse a Deus, eu não aguento mais. Ó Deus, fala. Mas eu quero ouvir a tua voz, que venha do Senhor algo para eu poder entender que é o Senhor que está falando. E Deus falou naquele biarticulado. Eu me sentei naquele assento dos velhinhos, era um assento formidável, agradável, amarelinho assim, confortável, e me oferece uma oportunidade muito boa para falar às pessoas que vão ao meu lado, e eu começo a conversar da bênção de nós termos aquele assento, nós os velhinhos, né? Eu estou sentado ali, uma senhora senta. Logo comecei a conversar com ela, que bom nós termos esse assento e tal. É que eu pego 2 vezes por semana esse biarticulado e vou lá para a faculdade. E ela disse, eu estou indo todos os dias. E eu logo entrei no meu assuntinho, que é o meu cartãozinho que eu preparei. Se você chora por uma dolorosa separação, veja no YouTube, Samuel Mitch, luto, perdas e ganhos. E eu tirei isto do bolso e ofereci para aquela senhora. Sabe o que ela disse? Eu tinha 2 filhos. No mês passado, o meu filho, de 21 anos, tinha 2 filhos, um filho de 21 e uma filha de 18 anos. Aquele filho de 21 anos sofreu um acidente e morreu. E morreu naquele acidente. Meus irmãos, eu senti uma dor na alma. Eu pude ministrar rapidamente àquela senhora, eu pude dar uma palavra de conforto para aquela senhora, eu pude orar com ela. E quando chegou a hora de eu descer lá no tubo da Cornel do Sídio, quando eu saí, eu saí atordoado. Eu dizia, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E fui caminhando até a faculdade. Quando eu cheguei à faculdade, eu chamei a Margarete, minha querida parceira de oração, disse, Margarete, vem à sala da capelania, eu quero conversar com você. Abri meu coração para a Margarete. E a Margarete disse, pastor Mitch, isso é coisa de Deus, Deus está falando ao seu coração. E ela fez uma oração por mim. E enquanto ela estava orando por mim, eu senti claramente que Deus estava dizendo, você vai deixar a capelania da Faculdade Teológica. E assim foi que no dia 13 de novembro, num culto memorável na capela da faculdade, houve a despedida.
paz no coração, porque eu tinha certeza de que Deus estava me conduzindo nesta tomada de decisão. É que havia chegado o já, aquele já do céu. Vamos agora ao terceiro advérbio. Esse terceiro advérbio aparece no texto, no texto lá em Atos capítulo 16, o advérbio é logo. Esse advérbio fala de ação. O texto bíblico diz o seguinte: quando ele, Paulo, teve a visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vejam só, quando Paulo teve a visão, logo procuramos partir. Observe uma ação imediata após a revelação. É extremamente importante que nós tomemos em consideração em levar a ação, colocarmos em prática aquilo que nos foi revelado. Sabem por quê? Porque existe uma conjugação de forças espirituais, forças mentais e emocionais, e a força de vontade, essas forças se convergem em função de um desejo de ver algo acontecendo. Não é verdade que quando nós sentimos isto, há como que uma adrenalina tomando conta da gente, e aquela vontade de fazer alguma coisa? Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Eles partiram na direção de Filipos. De lá as portas se abriram e coisas extraordinárias aconteceram. Eu vou trazer uma palavra aqui dolorosa, e esta palavra é uma palavra que você deve anotar com muito cuidado. Esta palavra se chama procrastinação. Procrastinação. Sabe o que é procrastinação? Até difícil de pronunciar, né? Vem de pro significa para amanhã, para cras é amanhã, para amanhã. Então a procrastinação significa deixar para depois o que pode ser feito agora. Não, vamos fazer mais tarde, vamos fazer na semana que vem, vamos fazer no mês que vem, vamos fazer lá, não sei, não é o momento ainda oportuno. Vejam só, em primeiro lugar, dissipa o efeito da convergência de forças. Quando nós deixamos para depois, quando nós procrastinamos, nós perdemos o efeito daquela convergência de forças. A procrastinação, estou achando difícil até pronunciar, né? A procrastinação gera dúvidas. Aí você começa a dizer: será que eu vi direito? Será que não? Será que foi isto mesmo que eu escutei? Em terceiro lugar, dá origem à racionalização. Você diz assim: ainda não é chegado o momento, ainda não. A minha inteligência, a minha capacidade de observação, a minha capacidade de intuição está dizendo que ainda não é chegado o momento. Você já ouviu a voz de Deus lá de cima falando ao seu coração? Você sentiu que Deus estava revelando a você a sua vontade? Você concluiu claramente que era o seu propósito? Mas você disse: não, ainda não. Eu vou esperar mais um pouco, quem sabe tem uma nova revelação vinda da parte dele. Agora vamos à minha experiência pessoal. Quando eu estava naquela sala da capelania, com a Margarete orando do outro lado da mesa, e aquela voz dizendo: meu filho, você vai deixar a capelania da Faculdade Teológica, mas você vai entrar num ministério chamado Ministério de Consolação a Enlutados. Você vai ajudar as pessoas que choram porque perderam um ente querido. E eu comecei a pensar: mas como é que vai ser? E eu me associei a um casal, Roberto e Evelise Castagnoli, especialistas na área de apoio a enlutados. Eles terminaram ano passado o curso na Faculdade Teológica, e eles perderam um filho de 12 anos, e eles se aprofundaram no estudo dessa matéria,
e eles resolveram entrar em contato com o pastor Manfred na primeira igreja e montaram na primeira igreja um grupo de apoio em enlutados, e eu me associei a eles e comecei a participar desse encontro para ver como é que funcionava, e toda terça-feira eu ia lá para estar com eles e vendo, e eu disse para os dois, disse, olha, eu estou vindo aqui, eu sei a prática, mas agora quero conhecer a teoria. Então, enquanto eles estavam ministrando, eu estava vendo, as pessoas chegavam e abriam seu balaio de tristezas, né? Então, eu estava assimilando tudo aquilo que eles estavam oferecendo. E eu decidi fazer um convite a eles, para que eles viessem ministrar a nós, a um grupo que nós iríamos formar aqui na igreja do Bacaxiri, para trabalhar na formação de um grupo de apoio a enlutados. Eu falei com o pastor Guilherme Falcão, e ele deu ok, então me sinto à vontade para dizer que esse grupo está em processo. As pessoas que já passaram pelo processo do luto, e agora estão desejosas de ajudar pessoas que estão enfrentando esta dor. Quando passar este período de preparação, que serão de 8 segundas-feiras, nós teremos esse grupo já montado, e aí abriremos espaço para a sociedade, para aqueles que quiserem vir, e eu já consegui com o administrador da igreja, o irmão Francisco, o irmão Chiquinho, ele disse, olha, sala 12 estará disponível às segundas-feiras, para esse trabalho, e assim nós teremos esse grupo que estará se formando com a ajuda desse casal Roberto e Evelise. E eu estou chegando já à conclusão. E essa conclusão não poderia ser senão a um versículo que aparece aqui em Hebreus capítulo 3, o de número 7, que diz, assim diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvirdes a voz do céu falando ao coração, não endureça o seu coração, não deixe a decisão para mais tarde, não procrastine. Você tome a decisão hoje, saia daqui convicto de que Deus falou, e hoje mesmo tome providências para que essa decisão seja concretizada, e que amanhã você não comece a dizer, a racionalizar, não, eu vou esperar mais uma nova orientação, quem sabe não é chegado o tempo, comece a trabalhar já, coloque em ação aquilo que Deus está falando ao seu coração. E você que está na internet nos assistindo, pense também naquilo que Deus está falando ao seu coração. Se você ainda não é um cristão genuíno, você não entregou a sua vida a Jesus, não aceitou a Jesus ainda como seu pessoal salvador, não o reconheceu como salvador, como Senhor da sua vida, tome a sua decisão hoje. Venha fazer parte da família espiritual de Deus. Venha ser guiado pelo Espírito. Venha ser uma pessoa focada em Cristo Jesus. Eu vou fazer uma oração. Ó Deus e Pai, à luz de tudo isto que foi colocado aqui nesta tarde, que o Teu Santo Espírito opere em cada coração, em cada vida, realizando aquilo que o Senhor deseja, para a honra e glória do Teu santo e excelso nome. Nós te pedimos, ó Deus, que fales a todos quantos estão aqui neste auditório, a todos quantos nos veem pela internet, que sejam acolhidos por Ti, naquele desejo que eles têm no seu coração, e que executem aquilo que o Senhor mesmo determinar, para a glória e honra do Teu santo e excelso nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.